Bom dia! Bom dia! Já posso dizer excelente final de semana para você, né? Eu posso dizer? Tenha um excelente final de semana, porque já estamos na quinta-feira. Entre nós, as escrituras de hoje tem uma palavra para o seu coração especial, maravilhosa, como sempre, né? Mas deixa eu te fazer um convite. Antes de eu falar para você curtir, compartilhar, aqueles recadinhos que alguém fala, de novo. Deixa eu falar para você. Inicia hoje o 43º encontro do Círculo de Oração da UFADEB, União Feminina da Assembleia de Deus, no nosso Belenzinho, em São Paulo, na nossa sede. Você está convidada a participar. Hoje à noite, amanhã à noite, sábado de manhã, tarde e noite. Que horário, Elizabeth? Eu vou falar às 18, que é para você chegar cedo e achar um lugar para você se assentar, tá bom? Vamos combinar assim? Então, você que quer participar dessa festividade, vai ser maravilhosa. Por que maravilhosa, Elizabeth? Quem vai estar lá? Nem te conto. Menino do céu. Quem vai estar lá? Alguém muito importante, mas tão importante que se ele se não fosse por ele, aquela festa não acontecia. Não? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O nosso Deus, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vai estar lá. Então eu te convido não a ir para a festa para ser abençoado, porque você é abençoado, eu te convido a participar. Bora louvar o Senhor? Vai ter alguma atração, alguém famoso? Já acabei de citar 3 pessoas muito famosas. E aliás, tudo que existe depende deles. E sem ele, nada do que existe poderia existir. Então, quem vai para adorar, adora. E eu te convido a ir adorar ao Senhor com a gente, tá bom? Deixa seu like, curta, compartilhe. Mande para um amigo, para um irmão, cristão, não cristão, faça isso. Hoje eu vou falar com vocês a respeito de uma profissão maravilhosa que em toda a Bíblia sempre existiu e que existe até hoje nos nossos dias. Carpinteiro. Carpinteiro, Elizabeth. Carpinteiro. Profissão de quem? José. Eu vou citar o texto do Evangelho de Marcos, no capítulo 6. Vou falar sobre o carpinteiro. Mas não só José, que era o pai de Jesus, era carpinteiro. Capítulo 6, versículo 3. O próprio Jesus também aprendeu a profissão com o pai. Elizabeth? Deixa eu ler do versículo 1 até o 3. Partindo dali, Jesus, tá? Ele está se retirando para Nazaré. Eu não vou me ater ao texto, ao contexto do texto. Eu vou falar só um pouquinho sobre o carpinteiro Jesus. E partindo dali, chegou à sua terra e os seus discípulos o seguiram. Nazaré, a terra de Jesus. E os discípulos foram com ele. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Ele sempre fazia isso. E muitos, ouvindo-o, o admiravam, dizendo: oxi, de onde vem tanta coisa? De onde que ele sabe tanta coisa? E que sabedoria é esta que foi dada? Como se faz tais maravilhas por suas mãos? Como? Não é esse o carpinteiro? O filho de Maria, irmão de Tiago e de José e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco as suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Escandalizavam-se nele no sentido de ficarem de boca aberta, de ver como que o carpinteiro, não era fácil olhar para o Jesus humano e ver tanta sabedoria numa pessoa humana. Eles não conseguiam, a mente deles não conseguiam discernir o divino no humano, porque no Jesus humano estava o 100% divino. Então era algo que trazia assim uma expectativa, nossa, eles ficavam escandalizados de ver tanta coisa, mas não é o filho da Maria, José, esse que é o carpinteiro. Pois é. É sobre esse carpinteiro que entre nós as escrituras vai falar hoje. Esse carpinteiro que você olha assim e fica imaginando como pode. Interessante, né? O carpinteiro é o profissional, né? Que trabalha com madeira, que molda, conserta, que constrói,
trabalha, que faz obras lindas. Tem tantas esculturas esculpidas por um carpinteiro, né, na madeira. E interessante que esse carpinteiro, chamado Jesus, ele morreu justamente pregado numa obra de carpintaria. E quem foi o carpinteiro que fez a cruz, onde ele foi crucificado, nós não sabemos. A Bíblia não dá nome. Mas a cruz foi preparada, foi trabalhada, foi pronta. Nós não temos detalhes se havia um estoque de cruz, porque malfeitores morriam na cruz. Não eram pessoas boas, dignas que morriam numa cruz. A cruz era uma sentença maldita. Mas alguém trabalhou. E a pessoa que trabalhou na cruz que Cristo morreu, talvez nunca imaginou que naquela cruz ia ser pregado o Filho de Deus. Aquele que se tornaria o carpinteiro das nossas almas. Aquele que ia pegar matéria bruta, não de uma floresta, de um campo, mas do mundo pecador. E ia transformar em instrumentos de honra. Quantas coisas, não só para ornamentar, mas instrumentos, materiais de utilidades domésticas. Quantas coisas se são feitas com a madeira. Oxalá eu pudesse falar todas aqui, mas eu não posso, não tenho tempo, não tenho. São muitas coisas que são feitas, mas esse carpinteiro que fez a cruz não imaginaria que quem seria morto naquela cruz seria aquele que justamente ia trabalhar por toda uma humanidade e faria de muitas madeiras brutas pessoas especiais. É ele que pegou Pedro, aquela madeira bruta, e moldou o caráter de Pedro. É esse carpinteiro que olhou para Saulo de Tarso e falou: eu vou aproveitar essa madeira. Porque o homem, a mulher, o homem, o ser humano, ele tende, muitas vezes, ele tem a tendência de desperdiçar materiais, de falhar nas suas obras, sabe? Quantas pessoas que vão na floresta e destroem florestas a troco de nada. Não usam aquela madeira que foi tirada da floresta para um bem. Tem uns que usam para o mal, usam ilicitamente, mas esse carpinteiro não. Na carpintaria do carpinteiro Jesus, aquele que morreu numa obra de carpintaria que era a cruz, nessa carpintaria não. Esse carpinteiro, ele reforma, ele constrói. Esse carpinteiro, ele pega a madeira bruta, ele conserta. É ele que faz isso. Ele monta, sabe? E qual é o objetivo da reflexão entre nós e as escrituras de hoje, irmã Elizabeth? É falar para você que esse carpinteiro, Jesus, que trabalhou e que trabalha, porque nós, por mais que ele nos aperfeiçoe pela palavra, dia após dia, se nós nos entregarmos a ele, se nós nos alimentarmos da palavra, se nós recebermos as instruções do carpinteiro, ele vai nos limpando, nos acertando e vai nos aperfeiçoando, mas a perfeição plena só vai acontecer quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e esse corpo mortal se revestir da imortalidade. Aí sim nós seremos perfeitos, mas esse processo de aperfeiçoamento aqui na terra, ele é feito por alguém que tem habilidades, alguém que não pega madeira e quebra madeira e arranca madeira e bate na madeira e toca o machado na madeira só para bel prazer. Não, ele tem habilidades. Ele tem instrumentos próprios.
Ele sabe quem é você. Ele sabe, porque foi Ele que nos formou. Então, Ele trabalha na nossa vida de uma forma individual. Ele pega cada madeira. Vocês lembram de Saulo de Tarso, no capítulo 9 do livro histórico do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, as ações dos apóstolos? Ele pegou aquela madeira bruta, aquele homem bravo, aquela pessoa que achava que estava certo, que tinha, meu Deus, ele foi lá, ele moldou o caráter do Saulo. Ele mudou a direção da vida do Saulo. Ele transformou aquela madeira bruta no maior missionário dos tempos bíblicos, num homem que enfrentava tudo e todos para falar da graça, num homem que não media consequências, dores, não tinha problema se ele apanhava, se ele era humilhado, envergonhado, injustiçado. Ele sabia o Cristo que tinha tomado conta da vida dele. Quando esse evangelho entra na vida da gente, quando Deus entra através da palavra na vida da gente, a gente se torna uma pessoa moldável. O Senhor vai trabalhando em nós. Então, ele não é só o oleiro que trabalha no barro, ele é o carpinteiro que trabalha na madeira bruta. E eu quero te dizer que esse carpinteiro trabalhou em você, trabalha em você e vai continuar trabalhando em você e por você. As suas habilidades fazem com que ele trabalhe com perfeição. Da mesma maneira que ele usa as ferramentas para moldar, fazer, construir, ele tem o seu jeito próprio de cuidar. E quando ele termina de mexer na madeira, ela não está morta, ela não é mais a mesma. Ela é um instrumento, ela sai bruta. Mas quando passa pela mão dele, não é mais a mesma. E aí se torna um instrumento que continua sendo tratado todos os dias. Uma vez salvo, salvo para sempre. A salvação, ela é uma salvação única, porque não existe duas, três salvação, mas nós que somos humanos e que somos alcançados pela salvação em Cristo, somos trabalhados diariamente, sabe? Até quando? Até Jesus voltar ou até nós partirmos dessa vida para outra vida. Então, que nós possamos entender que as habilidades do carpinteiro Jesus, ela é realizada em amor. É muito lindo quando a gente olha para a Bíblia Sagrada e a gente percebe que foi Deus quem escolheu isso. Que interessante, gente. Foi o próprio Deus que escolheu a profissão humana de Jesus. A família onde ele ia nascer foi Deus. Foi Deus que falou, ele vai ser um carpinteiro. E sobre essa profissão, ele vai trabalhar nas madeiras das vidas, das madeiras brutas das vidas. Ele vai ser o carpinteiro espiritual, aquele que vai reparar, que vai montar, que vai construir. Que coisa interessante! Que coisa maravilhosa! É saber que o nosso Deus pega aquilo que é bruto, e nos molda, como ele fez com o Saulo. Meu Deus, e esse grande moldador de caráter humano, chamado Cristo, Filho de Deus, continua querendo trabalhar na minha vida e na sua vida. Pessoas que passam pela mão do carpinteiro, que se deixam ser moldados por ele, não são as mesmas pessoas, não podem ser as mesmas pessoas. O seu caráter é transformado. Se você vê uma pessoa que o caráter não foi transformado, ele não foi realmente lapidado pelo Mestre Jesus, ele não foi alcançado pela verdadeira salvação, não, ele não se entregou de verdade. E tenha a certeza que aquele que trabalha não vai esmagar a cana não vai esmagar a cana quebrada e não vai apagar o pavio ou o borrão que fumega, tá bom? O Senhor está cuidando de você, o Senhor está cuidando da sua vida,
Senhor é o nosso grande Deus, o nosso grande ajudador. Aquele que molda bilhões de pessoas no mundo. Mas ele não é só o carpinteiro. Hoje eu falei sobre o carpinteiro. Mas sem nunca ter sido um médico, ele é o médico dos médicos. Sem nunca ele ter sido um advogado, ele explica os princípios de toda a lei. O nosso Deus é muito mais. O nosso Cristo é muito mais. Sem nunca ter sido um escritor, ele inspira as maiores obras da literatura. Olha que coisa linda. Sem ter sido um constante, um profissional da oratória, um orador profissional, ele é o intérprete de todos os corações. Ele conhece todas as coisas. E é esse carpinteiro que quer trabalhar em todas as madeiras, em todos os corações de todos os mundos. Que Deus te abençoe. A tua vida está na mão do carpinteiro de Nazaré. Então descansa. Aquele que trabalha tem as ferramentas certas para trabalhar. Não vai trabalhar para te destruir. Não vai trabalhar para te deixar pior. Passou pela mão do carpinteiro? Vai ser melhor. Que Deus te abençoe. Tenha um excelente final de semana. Que o carpinteiro de Nazaré, aquele que trabalha por mim e por você, em mim e em você, continue presente nas nossas vidas. Porque sem ele, nós não somos nada. Um beijo pro seu coração. Até a próxima reflexão.